Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouco sobre as evoluções ou a evolução da inflamação aguda. Tá? Então, de que forma esse processo que a gente viu se estabelecer vai evoluir, tá? Bom, numa situação ideal, o agente agressor ou o estímulo agressor vai ser eliminado e vai ocorrer a reparação daquele tecido. Show de bola? É o que a gente deseja. Quando o mundo não é tão perfeito, né, essa inflamação aguda ela pode evoluir ou para uma supuração, que é um dos processos que a gente vai estudar e é o que a gente vai falar agora, nesse momento, ou pode evoluir para uma inflamação crônica ou granulomatosa, tá? Então, nossa intenção agora é falar sobre esse processo, que é a supuração ou estabelecimento da inflamação supurativa. Bom, a inflamação supurativa, ela se caracteriza essencialmente pela presença ou pela formação de pus. Mas o que é o pus? O pus, na verdade, ele é um conjunto de elementos, tá? Que se caracteriza principalmente, ou que tem como elemento central, os neutrófilos, tá? Então, a célula mais importante, a célula-chave para a formação de pus são os neutrófilos, os leucócitos neutrófilos. E vocês lembram que os neutrófilos são aquelas células que produzem principalmente ou essencialmente enzimas líticas. Enzimas líticas essas que vão atuar sobre os tecidos, sobre o agente agressor, sim, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser algum agente qualquer, ou pode ser um tecido necrótico, tá? E vão causar necrose de liquefação, tá? Então, essas enzimas líticas atuando sobre essas estruturas-alvo, sejam agentes agressores exógenos ou seja algum tecido do próprio organismo, tá? Então, essas enzimas líticas atuando sobre esse agente agressor vão determinar necrose e especialmente necrose de liquefação, tá? Que é aquela necrose que se caracteriza justamente pela fragmentação das células dos componentes daquele tecido necrótico. Tá? Lembra que na necrose de liquefação a gente vai encontrar cariólise, cariorrexis, vai ter picnose também, mas vai ter principalmente citoplasmólise. Então a gente só encontra restos de células do tecido e restos também das próprias células inflamatórias, porque os próprios neutrófilos vão morrendo também. E esses neutrófilos mortos a gente vai chamar de piócitos, tá? Células inflamatórias mortas vão ser chamadas de piócitos. Alguns autores, alguma literatura chama isso de neutrófilos degenerados. Eu não gosto muito porque confunde um pouco os termos, mas vocês podem encontrar por aí, tá? Além disso, dentro desse pus, a gente pode encontrar também bactérias. Pode encontrar o agente, né? E geralmente, qual é o agente que induz uma inflamação bacteriana? Que induz uma inflamação supurativa? Olha só, foi ato falho, né? Qual é o agente que induz uma lesão supurativa? Invariavelmente são bactérias, tá? Então, o que a gente tira de todo esse slide? Que os elementos do pus são neutrófilos, necrose de liquefação. Nessa necrose de liquefação a gente encontra restos das células inflamatórias e restos teciduais. E pode também, nem sempre, mas pode encontrar o agente. E que geralmente esse agente vai ser algum agente bacteriano. Porque as bactérias são os principais os principais agentes que atraem neutrófilos, tá? E desencadeiam, então, esse tipo de processo, tá bem? Então, aqui só apresentando para vocês o aspecto realmente do pus. O pus é uma substância que pode ser desde bem líquida até bem viscosa, pode ter coloração de brancacenta, branco-amarelada, amarelada, amarelo bem forte, pode ser esverdeada, pode ser amarelo esverdeada, pode ser acinzentada, tá? Então perceba que a gente tem uma diversidade bem grande de aspectos desse tipo de material,
né, desse tipo de exudato. Então, a gente vai tem essa diversidade toda de apresentações. Então, aqui, por exemplo, o pus mais clássico, né, um amarelo claro, razoavelmente firme, viscoso, não tão fluido, já aqui bem fluido, já um pouco mais acinzentado, tá? Que está dentro de um útero, lá era de uma lesão hepática, tá? Então, esse é o aspecto clássico do pus, bem líquido aqui nessa imagem, né? Vertendo daquele orifício que a gente fez nesse útero, se é no caso de uma piometra. E, dependendo de como o pus se distribui naquele órgão ou tecido, a gente vai definir ele com algumas designações morfológicas. Tá? Vai definir essa coleção de pus, né, que é a supuração. Supuração nada mais é do que uma produção ou uma coleção de pus. E a gente vai atribuir a isso alguns determinantes ou algumas designações morfológicas. Então, quando o pus se distribui por um órgão, isso geralmente ocorre sobre superfícies, tá? A gente vai dizer que ele tem distribuição difusa. Essas superfícies podem ser cutâneas, podem ser mucosas ou podem ser serosas. Tá? Então, quando ele está distribuído, a gente diz que ele tem uma distribuição difusa. E essa distribuição ele vai estar também de uma forma desorganizada, os elementos todos vão estar distribuídos igualmente. E aqui é um exemplo disso, né, onde a gente tem uma distribuição difusa. Tá? Ou então, quando esse pus está organizado como uma coleção, numa cavidade neoformada. Neoformada por quê? Porque houve uma necrose, né? Lembra que o pus ele é resultado de necrose de liquefação, então houve uma necrose, resultando desse necrose uma cavidade que se formou. Então, quando o pus está contido numa cavidade neoformada e delimitado por uma cápsula, a gente vai dizer que essa lesão se chama de abscesso. Então, abscesso é uma coleção de pus, uma cavidade neoformada e delimitado por uma cápsula. Tá? Então, aqui os elementos de um abscesso. O centro é uma necrose de liquefação, circundado por uma grande coleção de neutrófilos, né, polimorfos nucleados, especialmente neutrófilos, e delimitado por uma cápsula fibrosa. Bom, aqui só mostrando para vocês alguns exemplos. Aqui, na verdade, isso aqui é de uma indústria de carne, tá? É um achado de abate. Percebam, eu acho esse material estava congelado, por isso essas fendas aqui no meio, mas percebam aqui, ó, a densa cápsula fibrosa delimitando esse abscesso. Tá? Aqui um não congelado, onde o pus verteu, mas aqui a gente percebe então a cápsula fibrosa também numa indústria de carne. Aqui, na verdade mais de um, né, que a gente tem vários pequenos abscessos, cada um deles delimitado por cápsula, no pulmão de um bovino. E percebam aqui que esse pus está mais denso, tá? Isso é bem normal, é bem natural de se encontrar. Mesma coisa no fígado de bovino, percebam aqui a cápsula, a gente tem múltiplos abscessos, tá? Isso aqui é fígado de bovino pós-ruminite. No casco, no pé de um bovino também, aqui o pus vertendo, mas ele estava contido no interior de uma cápsula, tá? Fígado de canino, múltiplos abscessos, e aqui no encéfalo, no cérebro. No cérebro, a gente não vai ver uma cápsula fibrosa. Na verdade, pode ter algum elemento de tecido conjuntivo, mas aqui a gente vai ver uma cicatriz glial. Tá? Então, na verdade, vão ser elementos da glia que vão se arranjar formando esse análogo à cápsula e que vai delimitar o abscesso. Então, no encéfalo também acontece abscesso. Como é que se desenvolve esse abscesso? Então, inicialmente vai existir uma lesão, tá? Uma agressão. Essa lesão vai incitar uma inflamação aguda, como a gente já viu acontecer. Em função do agente que incitou essa inflamação aguda, vai se ter um aporte muito grande de neutrófilos para essa área. Esses neutrófilos vão começar a liberar as enzimas líticas deles e vão determinar o aparecimento de uma área de
necrose de liquefação. Tá? Na sequência da necrose de liquefação, ou a própria presença da necrose de liquefação vai atraindo cada vez mais neutrófilos. Geralmente o agente, se é uma bactéria, fica contido nesse centro, só que os neutrófilos não conseguem chegar nesse centro, porque aqui só tem necrose, né? E os neutrófilos, lembra, todas as células inflamatórias precisam de uma matriz sobre a qual eles possam andar, né? Precisam de fibras da matriz extracelular sobre as quais eles possam andar. Então, o que vai acontecer? Vai se incitar toda uma resposta reparativa concomitante com proliferação de tecido conjuntivo. Literalmente, vai se comendo das bordas, tá? Vai se eliminando essa necrose a partir das bordas. Então, prolifera um pouco de tecido conjuntivo, os neutrófilos andam mais um pouquinho, limpam essa área, removem essa necrose, removem agentes bacterianos e essa cápsula fibrosa prolifera mais um pouco. Aqui já pode ter também a presença de alguns macrófagos, ou vai ter também presença de macrófagos junto, então já vai ter um infiltrado inflamatório mais misto, tá? Então, sempre vindo das bordas, então prolifera mais tecido conjuntivo, os neutrófilos conseguem penetrar um pouco mais e remover um pouco mais da necrose. E assim o processo vai evoluindo e vai se tendo a formação de uma cápsula densa. Esse processo pode aumentar ao invés de diminuir? Pode a necrose se expandir e ele se tornar cada vez maior também, é outra possibilidade. Mas a cápsula vai ficando cada vez mais densa também. O tecido conjuntivo vai se organizando e vai amadurecendo, vai se formando. E assim, sucessivamente, a gente vai tendo essa formação do abscesso até que a gente deseja, né, é que haja a remissão, que haja a remoção de todo esse material necrótico e com isso se elimine o estímulo para a presença dos neutrófilos, isso progressivamente, até que reste somente uma cicatriz fibrosa que com o tempo vai sendo remodelada também, tá? Bom, uma variante do abscesso é aquilo que a gente conhece como microabscesso. É geralmente quando se tem uma pequena coleção de pus numa área específica, como por exemplo o interior da epiderme, tá? Dentro da epiderme, ou então no encéfalo, às vezes uma pequena coleção de pus, tá? E aí e essa pequena coleção de pus na epiderme, dentro da epiderme, né, no meio da epiderme, ou lá no encéfalo, ela não vai ter cápsula. E aí a gente vai chamar isso de microabscesso. O exemplo mais clássico disso é a pústula, tá? Também ocorre em animais. A pústula é a lesão que em humanos a gente conhece como espinha, tá? E ela ocorre também, essa lesão ela é clássica de animais também. E o que a gente observa então é isso, uma pequena coleção de pus com um halo bem avermelhado ao seu redor. E na histologia, percebem aqui, ó, a epiderme, tá? E uma coleção de pus no interior da epiderme. Essa aqui, inclusive, rompeu, tá? Então, microabscesso é uma pequena coleção de pus sem cápsula, geralmente na epiderme ou então no sistema nervoso. Bom, outro termo que a gente precisa conhecer é empiema. O empiema é uma coleção de pus numa cavidade já existente. Então, coleção de pus dentro do tórax, coleção de pus entre as meninges, né, no espaço entre as meninges. Aí a gente vai chamar de empiema, tá? Então, na bolsa gutural dos equinos, no caso daquela doença chamada garrotíleo, tá? Empiema gutural, talvez vocês já tenham ouvido falar. Aí aqui, exemplificando, olha aqui o cérebro e uma coleção de pus entre as meninges, entre a dura mater e o próprio encéfalo, né, que é revestido o próprio cérebro, que é revestido então pela pia mater. Um empiema meningiano, ou um empiema encefálico ou craniano. Aqui, um empiema no tórax, tá? Ou também chamado de piotórax, coleção de pus dentro do tórax, tá certo? Bom, tanto o empiema como o abscesso, eles podem, ou a partir deles, essa necrose pode se continuar e podem se formar lesões adicionais, tratos, tá? Caminhos de
em que o tecido vai necrosando, até que essa lesão atinja alguma outra cavidade, vaso ou superfície cutânea, tá? Então, esse caminho formado a gente vai chamar de fístula ou trato. E o conteúdo do abscesso, do empiema ou do microabscesso também pode drenar para esse local. Pode ser para o meio externo, pode ser para o interior de uma cavidade ou pode ser para o interior de um grande vaso, causando então a liberação de êmbolos sépticos, por exemplo. Tá? Então aqui só mostrando para vocês uma fístula de um abscesso submandibular de um felino, tá? Então vocês percebam aqui drenando pus, esse orifício ele não foi produzido, tá? Ou não foi feito durante o tratamento pelo médico veterinário, na verdade ele existia, ele está só sendo drenado, está sendo utilizado para drenar esse conteúdo, tá? E aqui a mesma coisa, percebam aqui esses orifícios, tá? Que na verdade são fístulas desse abscesso que esse animal tinha nos linfonodos retrofaríngeos, certo? Com isso a gente teve uma visão geral, então, sobre esse processo de supuração. E lembra, o processo de supuração, ele nada mais é do que uma evolução da inflamação aguda. A inflamação aguda pode seguir esse caminho, tá? Convido, então, já agora para vocês continuarem esse olhar, né, dos possíveis caminhos da inflamação aguda e vejam o conteúdo sobre inflamação crônica ou também denominada de granulomatosa. Tá bom, gente? Até esse próximo conteúdo, então.